Tá bom. Perfeito, perfeito, doutor Fernando. A partir do apontamento desse relatório, quais são as outras questões que o senhor acha que deve seguir nessa investigação, assim, que precisam ser respondidas em relação à Lava Jato? Bom, aqueles que seriam especialistas, entre aspas, em lavagem do dinheiro, falam de uma frase: follow the money. Siga o dinheiro que você vai achar, né, as provas dos crimes. Neste caso, eu diria a mesma coisa. Follow the money. Descubram, desarquivem os processos de delação premiada, entendam como foram liberados os valores para os advogados, inclusive, e dos advogados para onde foi? Dos delacionistas. Porque os advogados que atuaram mesmo nos processos, como eu, tiveram grave dificuldade de recebimento, porque os clientes estavam com tudo sequestrado. Né? Então, veja, as pessoas acham que os advogados criminais ganharam muito dinheiro na Lava Jato. Na verdade, os advogados criminais que enfrentaram a Lava Jato não ganharam dinheiro na Lava Jato. Quem ganhou o dinheiro na Lava Jato foram os advogados que passaram a ser os colaboracionistas das delações. E aí tinham ali o deferimento de recebimento de valores. Então, é preciso... Eles entraram aí na ponta do iceberg. E nessa ponta do iceberg já viram graves problemas. Na hora que esse follow the money, né, siga o dinheiro, o fluxo do dinheiro, for aprofundando, certamente, muitas galinhas vão sair, como diz, essa frase foi a frase falada pelo Zavascki, dizendo que onde o Moro puxava uma pena, vinha uma galinha. Não é isso? Eu diria que se a gente puxar essa pena, virá enormes urubus em relação ao fluxo de dinheiro e acho que os procuradores e o Sérgio Moro e a juíza que o sucedeu deveriam ser responsabilizados financeiramente por essa lesão à Petrobras e aos interesses nacionais. Essa questão apresentada hoje por esse relatório dialoga com aquela do ministro Toffoli e da delação da Odebrecht? Certamente, porque é o seguinte, veja, aonde dialoga? O Toffoli anula as provas decorrentes da leniência da Odebrecht. Por quê? Porque, primeiro, você já tem conhecido uma quebra da cadeia de custódia, um monte de papel vindo em pendrive de fora, e você não teve um controle disso. Mas, mais do que isso, e aí o problema é grave, houve uma relação direta de Curitiba, dos procuradores e do Sérgio Moro, com os americanos e com os suíços, trocando documento, combinando dinheiro, fazendo com que a Odebrecht assinasse documentos de leniência, contratos, que obrigavam a Odebrecht a pagar valores aos americanos e aos suíços, sem controle e sem que houvesse ainda firmado os acordos de cooperação internacional. A prova foi que só um ano depois que esses acordos foram assinados. Portanto, o que foi realizado foi ilegal e o chamado cooperação selvagem, que é ilegal. Aqui está no mesmo sentido. Olha, eles beneficiaram as autoridades estrangeiras em vez dos interesses nacionais. Então, se lá ele mostra, o Toffoli, cláusulas
que obrigam a Petrobras a pagar valores, veja, cláusulas de um acordo de leniência no Brasil, assinada em Curitiba, que obrigava eles a pagarem valores aos americanos e aos suíços. Aqui, nesse outro, mesma coisa. Ou seja, evidente, mais do que evidente, agora, cada vez mais, que o Sérgio Moro está fazendo uma cena parecida com aquela do Bolsonaro, que bateu certa vez continência à bandeira americana. Então, o que é isso, continência à bandeira americana? O que é continência ao que os militares fazem? É submissão, respeito à autoridade hierárquica superior. Portanto, o Bolsonaro considerava os interesses americanos superiores aos brasileiros. E mesma coisa fez o Sérgio Moro. Eu diria que o Sérgio Moro, o Dallagnol, etc., poderiam ser considerados o equivalente a agentes internacionais. Falam de infiltrados no dia 8, né? Infiltrados, que não existiram. Os infiltrados petistas que depredaram o Supremo Tribunal Federal, que não existiu. Mas o fato é o seguinte, o Sérgio Moro, o Dallagnol, os procuradores que compactuaram com isso, eram agentes infiltrados americanos, aqui, mesmo sem consciência de selo. Embaixo da toga havia uma camisa com a bandeira dos Estados Unidos. E isso foi feito exatamente porque os dois receberam uma lavagem cerebral de serem deslocados para o exterior, fazendo um curseco de Harvard. Não é a faculdade de Harvard, não é estudar em Harvard, não, é fazer um cursinho em Harvard. Essa forma de conduzir e cooptar as autoridades brasileiras é o que eu conto no livro Geopolítica de Intervenção. Como eles fizeram isso com os militares brasileiros, como eles fizeram isso com as polícias na questão da guerra às drogas, entre aspas, e depois como fizeram isso com os nossos procuradores e juízes, que serviram aos interesses internacionais. E o quanto ainda de contaminação dessa cooptação de juízes e promotores nós temos na justiça brasileira, e se isso pode ser algum impedimento para se avançar, por exemplo, nessas investigações da Lava Jato? Eu diria que nós temos, assim, primeiro, uma questão central é o judiciário brasileiro não passou pelo processo de redemocratização necessária. Tenho repetido isso muitas vezes. O judiciário brasileiro foi preservado. O Marx dizia que o judiciário é parte da infraestrutura, né, para se manter a estrutura como está. Né? Parte do judiciário, a estrutura do judiciário é feita para manter o status quo. E, no caso brasileiro, isso foi feito, então, uma preservação do judiciário na redemocratização. Nós elegemos os deputados, nós elegemos os senadores, nós elegemos o executivo, mas os membros do judiciário que passam por concurso público, até nos quintos constitucionais, muitos acordos. Né? Então, sim, temos bons ministros, bons desembargadores, figuras importantes no Poder Judiciário, mas o fato é que a estrutura ela é uma estrutura que não se democratizou. Nós não temos... E isso faz parte de uma estrutura, que é um outro livro que eu fiz, uma estrutura ideológica, chama-se Ideologia e Poder, Campo Jurídico e Ideologia, que mostra a formação dos advogados. Então, criaram um judiciário extremamente conservador e desligado da questão do povo. E isso
no sul do país está muito afetado, né? Você vê que o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, né? Em um caso, por exemplo, da Lava Jato, que foi o caso da interceptação dos advogados do Lula, do Zanin, do Roberto Teixeira, etc., você só teve um voto. Um voto. Sob a punição do Moro, que foi do Favreto. O mesmo que concedeu o habeas corpus para soltar o Lula. Habeas corpus que, orgulhosamente, digo que fui o autor e signatário, junto com Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e o Adi Damusso. Só ele. Só ele. Portanto, olha como é o tribunal. Então, eu diria que, sob esse ponto de vista, nós estamos com uma estrutura carcomida por lavajatistas. Mas, ao mesmo tempo, nos tribunais superiores, do outro lado da balança, houve uma percepção de que o bolsonarismo, irmão umbilical do lavajatismo, mas mais radical, precisa ser exterminado. Porque chegou ao ponto de tentar destruir as instituições brasileiras. Portanto, nós temos aí uma balança. O judiciário, exceto o judiciário do Rio Grande do Sul, ali e tal, o judiciário superior já se convenceu que é preciso extirpar o bolsonarismo e acabar com esta forma que ocorreu do lavajatismo, que chegou ao ponto dos procuradores lá atacarem ministros, investigarem ministros, utilizar. Então, nós temos... o problema é grave, mas há uma certa conscientização nos tribunais superiores, em especial no Supremo Tribunal Federal, do mal que isso causou.